Boa noite, meninas. Estamos dando início ao nosso primeiro workshop da Elemento Natal. Sejam muito bem-vindas. Espero que vocês gostem. Eu chamo de workshop porque, a gente ensina algumas coisas, a gente troca ideia, vai ter bastante ensinamento aqui, de umas best aqui de mesa posta, de entradinhas, de aromatização, mas eu acho que é mais uma troca, de ideias. Eu quero trazer o aconchego, porque eu acho que Natal é isso, Natal é família, Natal é aconchego, Natal é trocar ideia, é sentar à mesa, É na mesa que a gente traz as conversas, que a gente, os contatos, que a gente faz realmente acontecer, É na mesa. Então, nós gostaríamos de trazer esse aconchego. Colocamos o workshop, ficou um pouco profissional, mas é mais essa troca de ideias mesmo, sabe? Então eu quero também convidar vocês a participar, tá? Não é aqui que a gente está aqui que a gente sabe tudo, não. Eu creio que tem muitas de vocês aí que sabem muito mais que a gente, tá? E eu quero isso, uma troca de ideias, o que vocês acham, sabe? Opiniões mesmo, tá? Então sejam muito bem-vindas, espero que vocês gostem, curtem a noite, tá bom? Foi feito com muito carinho. Sejam muito bem-vindos. Eu vou estar apresentando, meu nome é Fernanda, Eu nem me apresentei, Meu nome é Fernanda. Eu vou estar dando também um dos workshops, mas eu vou estar apresentando agora a Duda Lima, que ela vai fazer o nosso primeiro, que são as entradinhas de Natal. Queria chamar ela aqui. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro workshop. Eu me chamo Duda Lima e a minha história com a entradinha, antes de eu começar qualquer coisa, ela veio muito do nada, Começou por causa do meu casamento. Eu casei há 1 ano e 2 meses. E até então eu não tinha muita experiência com a cozinha. Eu sempre fui daquelas que já tinha o almoço pronto, já tô pronta, então nunca precisei me virar. E chegou a realidade do casamento e a gente precisou botar a mão na massa. E foi a partir do Natal do ano passado, o primeiro Natal casada, que veio essa história das entradinhas. Eu virei pra minha mãe, pra minha avó, pra minha irmã, pra minha tia, que elas estavam organizando a ceia. Eu fiz, e aí, o que eu vou fazer? Aí veio minha avó, com toda a delicadeza dela, e fez assim, você é café com leite, minha filha, não se preocupa. Aí eu fiz, não, eu quero participar de alguma forma. Eu fiz, então eu vou ficar responsável pelas entradinhas. E eu fiquei 1 mês inteiro matutando na minha cabeça o que eu vou fazer pra surpreender alguém. Porque eu quero que todo mundo fique surpreso com a minha capacidade, que eu ainda não tenho, mas eu vou desenvolver. Então eu fui pesquisar e eu achei essa entradinha, que pra mim era bem difícil, mas depois eu vi que era a coisa mais simples do mundo. E aí eu me descobri realmente, eu amei o mundo da cozinha, eu amei a parte de servir as pessoas que eu amo mesa posta, eu me descobri realmente nesse mundo depois de casado. Então, essa entradinha, ela tem um afeto muito especial pra mim, pra minha família, porque todo mundo amou. E toda festa até então, até hoje, tem que ter a terrine da Duda, tem que ter a entradinha da Duda. Então eu trouxe ela pra vocês, vou compartilhar ela com vocês, porque é realmente muito especial. E ela é muito fácil, tá? Eu vou apresentar primeiro os ingredientes. O cranberry fatiado. Inclusive, a receita eu vou passar pras meninas pra enviar em PDF pra vocês, tá? Os ingredientes e o modo de preparo. Então podem ficar tranquilos que vocês vão ter tudo anotado para vocês. Primeiro, o cranberry fatiado, tá? Segundo, o damasco. Tudo isso, todos os ingredientes eu trituro no mixer, certo? Eu já trouxe tudo triturado para ficar melhor, mas tudo isso eu boto no mixer rapidinho, tritura na hora e fica perfeito. Damasco. Queijo parmesão, eu fatio ele bem fininho, minha mão tá limpa, tá, gente? Mas eu fatio ele bem fininho, tá? Pra ele dar um gostinho, não tão fino, senão ele perde realmente a essência do parmesão. Então ele no médio. O bacon, que eu também coloco no mixer. E as nozes trituradas. Pra temperar, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, páprica defumada, e o azeite, tá? Que eu uso para dar uma cremosidade e também um brilho a mais no cream cheese, que é a base da nossa terrine. A receita original dele leva creme de ricota. Porém, eu, Duda, não me adaptei ao creme de ricota com cream cheese. Eu achei que só ele deu uma textura muito boa e um gosto muito bom,
tá? Então eu só uso ele. Então fica a critério de vocês, se vocês quiserem misturar com mais alguma coisa, é uma possibilidade de dar muito certo também. Tudo isso vai anotado no que eu vou enviar para vocês. Essa terrine, ela é dividida em duas partes. A primeira, que é a cobertura, é a parte que vai ficar embaixo da forma, tá? E eu vou misturar o cranberry, o bacon, a nozes e metade do damasco. E o grande finale, que eu acho que é o que dá todo o charme e o gosto maravilhoso, é o mel. Aqui pode caprichar, eu capricho bastante, fica muito a critério de vocês, mas a minha família adora coisa muito doce e coisas fortes, então aqui eu uso e não tenho dó. E aí eu vou misturar. Ó. E você mistura até ele criar uma liga, ele precisa estar bem firme, tá? Para que quando eu for passar para a forma, ele fique bem compactozinho lá dentro, e aí quando eu for desenformar ele não caia para fora. Então é o mel que vai dar essa liga nele. Ó, ele fica nessa consistência aqui. Quando você aperta, ele fica em blocos, tá? Então é o tempo ideal. Aqui eu tenho uma forma, eu vou usar uma forma menor, mas vocês podem usar a forma que vocês quiserem. E o ideal é que tenha um furinho, porque o furinho é onde a gente vai colocar a geleia dentro, tá? Eu já fiz também em formato de rocambole, que aí você vai enrolando no plástico filme e fica muito legal. Dá pra vocês variarem da maneira que vocês quiserem fazer. Eu gosto muito dessa, que eu acho que dá um impacto depois que você tira da forma, sabe? E fica muito legal. Então aqui a gente pega essa parte e coloca primeiro lá no fundo da forma. E vai compactando ela, deixando ela bem firmezinha. Essa forma, eu gosto de forrar ela com um plástico, sabe aqueles de supermercado? Ele é mais fácil de tirar o molde. Aqui eu coloquei o plástico filme, ele é mais difícil de você manusear, mas aqueles de supermercado que você tem em rolo em casa, ele fica muito melhor, aquele transparente, sabe? Ele fica perfeito e você consegue desenformar ele depois tranquilamente. Ó, aqui vai ficar assim, tá? Vocês vão fazer tudo e compactar bem. A gente reserva ele e começa para a segunda parte, que é a base do nosso terrine, que vai ser o cream cheese. Aqui vocês podem variar. Eu vou fazer numa forma pequena, então eu vou usar mais ou menos metade disso daqui, vai ser umas 450, 500 gramas. Mas na forma maior, que eu vou mostrar para vocês depois, eu usei uma inteira dessa, tá? Uma dica para manusear o cream cheese, ele normalmente é bem denso para você poder misturar. Então eu deixei ele do lado de fora da geladeira desde a hora do almoço, mais ou menos. Para ele, senão você não consegue misturar os ingredientes direito, ele fica bem denso. E é por isso que você pode colocar o creme de ricota para ele amolecer um pouco mais, tá? É uma dica que vocês, se vocês esquecerem ou algo assim, ou creme de ricota, creme de leite, requeijão, dá super certo. Aqui a gente coloca, pode caprichar no queijo parmesão. O resto do damasco pode trazer para cá. Um fio de azeite, que aí ele vai dar o brilho que precisa para essa terrine. E vai conseguir também te ajudar a mexer um pouco mais esse cream cheese. Um pouquinho de páprica defumada.
eu vou muito no olho, eu vejo como que tá a cor dele. Eu gosto dela um pouquinho mais alaranjada, sabe? Eu acho que é o que dá o gostinho muito melhor pra ele. Então eu vou colocar aqui e vou ajustando. Você sempre vai ajustando e vai vendo o gosto do seu paladar. É uma receita que vai muito de vocês, sabe? Eu adaptei muito ao meu gosto, ao gosto da minha família. Eu coloco um pouquinho de sal só e depois eu vou provando. E a pimenta. Pimenta totalmente a gosto. Aqui o que pode entrar a gosto também é cebolinha cortadinha. Inclusive no outro que eu fiz, que eu vou dar pra vocês, eu coloquei cebolinha. Fica muito a critério também. E aí a gente mistura. Ó, ele já vai ficando mais laranjinha, mas eu ainda gosto um pouco mais, tá? Se vocês forem fazer como rocambole, eu faço com plástico filme. E aí, o ideal é quando ele está um pouquinho mais consistente. Se ele tiver muito molinho como está, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, o ideal é vocês deixarem um pouquinho mais na geladeira, esticar o plástico filme, colocar ele e ir enrolando. Mas desse jeito aqui, pra a forma, é o ideal, ele tá um pouquinho mais molinho. Porque depois daqui, ele vai pra geladeira ou pro freezer, pra ele endurecer, pra vocês conseguirem desenformar. Pronto. Daqui eu já pego a forma e já coloco tudo. Lembrar de ir nivelando ele, para quando vocês desenformarem, ele tá bem niveladinho e ele não ficar sambando depois. Ó, a cor dele, ele fica bem laranjinha, uma cor salmão. É como eu gosto. Tem gente que prefere menos páprica, mas fica a critério. Sandy, pega o outro que tá pronto na geladeira, por favor, junto com a geleia de morango. A geleia de morango. Ó, eu uso a colher mesmo pra ir nivelando ele. E olha como ele fica molinho, assim. Então daqui eu não consigo desenformar, ele vai derreter todo. Eu preciso levar pelo menos 30 minutos no congelador, ou então algumas horas na geladeira, vai depender da sua geladeira, tá? E aí, o que acontece? Tô esperando as meninas trazerem, que eu vou desenformar com vocês o outro. Tem duas coisas. Depois que desenforma, o meio dele... Traz uma colher também, por favor. Ó, esse daqui eu fiz com esse plásticozinho que eu falei com vocês. Ele fica mais fácil de desenformar, tá? Ele já ficou um tempo na geladeira. Eu viro ele aqui. E ele sai inteiro, ele não despedaça, porque a gente deu o tempo dele e também o mel, ele ajudou a grudar a parte de cima. E a parte final, que é o que dá o toquezinho, é a geleia.
Obrigada. É a geleia que eu coloco aqui no meio. Pode ser vários, essa é de morango, mas pode ser frutas vermelhas, pode ser damasco, pode ser geleia de pimenta. Todas as geleias combinam muito bem com isso daqui, tá? Ah, eu esqueci de falar uma coisa que vai aqui dentro também, que nesse eu não coloquei, mas tem o alho em pó. É isso que vai dar o toquezinho que vocês vão provar nessa daqui. O alho em pó, aqui eu coloco mais ou menos uma colherzinha de chá, tá? Ele vai dar realmente um toque diferenciado. E aí ela fica pronta. Assim, um bolinho você pode ir tirando com a espátula tranquilamente. Vamos ter lá para vocês experimentarem, vai estar lá na mesinha para vocês provarem, ver se vocês aprovam. Mas é realmente muito especial para mim, porque realmente a família inteira amou. E quando eu desenformei, todo mundo ficou assim, foi na frente de todo mundo, ficou, uau, como assim? Então, realmente foi uma entradinha que me fez amar tudo isso. E estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Espero que vocês gostem. Vou mandar para as meninas o PDF, que inclusive tem 2 entradinhas, essa e mais uma, tá? Que eu vou deixar para vocês. E é isso, obrigada pela atenção. E assim, a gente está com muitos parceiros aqui hoje. A gente tem o Forneto Biscoitos, que está ali atrás, que são biscoitos caseiros, chocotones caseiros, panetones maravilhosos, tá? Também é parceiro nosso. E a gente está com a Lene, que vocês vão conhecer, que muitos já conhecem, né? Tem a Marina também, da Benzem. Então, assim, eu acredito que hoje, né, juntou, assim, deu match, né? Como diz o outro. E me chamo Fernanda, vou apresentar agora, não vou apresentar nada, na verdade eu vou fazer uma guirlanda para vocês, tá? Vou mostrar mais ou menos como é que a gente pode estar preparando uma guirlanda para a porta, seja para a mesa, aí fica a critério e a criatividade de cada um, né? Porque isso aqui a gente faz infinidade de coisas com ela, né? Não é só colocar na porta. Então eu vou estar fazendo a guirlanda e vou estar fazendo um arranjo de mesa, tá certo? Nós temos essa guirlanda aqui. Ela é toda aramada, tá vendo? Ela já vem pronta. Nós temos para vender aqui na Elemento Natal. Tudo que vocês estão vendo, tá? Nós temos para vender aqui na Elemento Natal, tirando as entradinhas da Duda, né? Que vocês podem encomendar também, que eu acredito que ela faça. Então, assim, tudo a gente, se não tem, a gente prepara, tá certo? Então, assim, essa guirlanda nós vendemos aqui também, tá? Nós temos vários tipos de guirlanda, vários tamanhos. E eu pensei em fazer uma guirlanda diferente do tradicional, que é o vermelho, tá? Então eu preparei alguns itens aqui. Que na verdade é o branco com dourado, que eu acho que está muito em alta. E nós temos todos esses itens aqui também para vender aqui no Elemento Natal, tanto da flor, do berry, a fita. Nós temos tudo para decorar a sua casa. Nós trabalhamos com aluguel de árvore de Natal também, para quem não sabe. Nós decoramos, nós vamos na casa de vocês, montamos e desmontamos a árvore ao seu gosto, tá? Então, o que acontece? Eu costumo começar sempre com o item maior, tá? Que nesse caso aqui vai ser o laço ou vai ser a flor. Então, eu vou começar pela flor, tá? A flor, geralmente, ela vem toda fechadinha. E eu acho que é um dos segredos. O que acontece? Muita gente não sabe abrir a flor, como também não sabe abrir uma guirlanda e uma árvore de Natal. Então, assim, a guirlanda, geralmente, ela vem aqui, ela já está aberta. Já abri mais ou menos, para a gente otimizar tempo. Mas o que eu acho? Ela vem muito fechadinha. Então, o segredo, tanto de uma árvore de Natal quanto de uma guirlanda, é você saber abrir, sabe? Os galhos, respeitar o lado do galho. O galho vem assim, mas você vê o lado que ele realmente é. Então você respeita ele e vai abrindo, vai ornando ela, vai abrindo, tá vendo, ó? Aqui são 2 arames.
Vê se tá dando pra ver. Tá vendo? A gente fecha esse buraco aqui com os próprios galhos, que aqui a gente vai colocar a decoração. Depois que eu abrir a minha guirlanda toda, que é o segredo para ela ficar bem exposta, bem armada, eu vou abrir a minha parte de decoração. E a flor, geralmente, ela vem assim. E o segredo de abrir uma flor, geralmente as pessoas abrem só a pétala assim, né? Não é, você vai ornando a flor assim, ó. Tá vendo como é que ela fica exposta? Você consegue ver, enxergar todas as pétalas, o miolo. Então você consegue ver a flor por inteiro. E aí eu vou organizando aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Eu vou enfiando ela aqui no meio, tá? De um jeito que ela fica presa. O galinho aqui atrás, eu vou colocar aqui pra trás, vou pegar um galinho desse, vou amarrar. Se a flor for pesada, alguma decoração for pesada, depois eu passo nylon, porque fica invisível, e eu prendo, para não ter o risco de você colocar na porta e a decoração cair, tá? Então assim, vou colocar uma no meio, aí eu ajeito ela aqui, tá vendo? Não tem mistério, eu acho que vai muito do gosto da pessoa, sabe? É aquela coisa que eu falo que você tem que gostar, né? Aquilo tem que combinar com você. Se você faz o que gosta, eu acho que tudo dá certo, né? Aí você vai abrindo, tá vendo? Porque se eu abro assim, ó, eu não exponho a flor toda. Tá vendo? Ela vai ficar fechada. Então eu preciso desabrochar a flor. Minha assistente. Vocês conhecem a Sandy, gente? A Sandy é a nossa consultora aqui no Elemento Natal. E na Outlet também. Eu vou fazer só com 3. Eu tenho mais flores, tá? Mas eu vou fazer só com 3 flores. Aqui eu tenho esses galhos que eu particularmente amo, que chama os berries. Ou como é que chama a florzinha? Falaram aqui agora. Os berries, como é que chama a planta? Esqueci o nome agora. Azevinho, isso aí. Aqui ele tá dourado, né? Ele tá pintado, tá? Eu acho que é um enfeite assim que não pode faltar no Natal, tanto o vermelho quanto no dourado, porque ele realmente decora maravilhosamente bem. E aí eu vou colocando entre o meio aqui. Eu vou enfiando de uma maneira que ele vá ornando, para não ficar assim. Não é legal. Eu vou deitando ele. Então, tá vendo como é que ele fica aqui, ó? De cabeça para baixo. Eu vou ornando ele. Tá? E ele é um galho flexível. Então eu consigo, com cuidado, né? Aquele arame, eu vou flexionando ele da maneira que eu quiser. Aí eu coloco o outro lado agora. Gente, a chuva caiu. O assistente voltou. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo enxergar? Você quer que eu segure aqui? Não, acho que não.
Aí eu vou colocando, ó, eu vou encaixando em volta da guirlanda toda. E aí eu costumo falar também que o galho, ele vem cheio assim, tá vendo? Mas nada me impede. Ah, vai ficar muito cheio aqui no contexto. Eu posso desmembrar ele. Então eu costumo muito desmembrar para fazer os acabamentos. Porque um galho desse às vezes fica grande demais. Então eu vou desmembrando e vou fazendo os acabamentos das laterais. Entendeu? Então assim, eu botei inteiros aqui. E assim, ó, aqui na frente, eu costumo botar justamente os fininhos, que eu vou desmembrando. Eu compro. Vocês estão me ouvindo? Tá baixo, tá vendo? Tá ouvindo? É porque a chuva atrapalhou um pouquinho, né? Mas, amém. E aí eu vou encaixando ele. Depois dela pronta, eu vou vendo aonde tem os buracos e vou desmembrando o galho e vou colocando. Porque aí eu consigo completar e deixar ela uniforme. Vou botar mais um aqui. Aí o que acontece? Eu vou fazer o acabamento no final. Eu vou fazer um laço aqui. Eu gosto muito de fita, tá? E depois que eu aprendi a fazer laço, que eu não sabia fazer nada, tá? Não sabia não sei nem pregar um botão, mas o laço eu aprendi a fazer. E eu amo, e eu acho que preenche, dá um efeito, dá um acabamento. Então, ficou assim, ó. Tá? Vai ter o finalzinho dela ainda. Em vez de botar outra flor aqui, eu resolvi fazer um laço. No mesmo contexto de cor, tá? Casando as cores, né? E eu vou acabar com ela com um laço aqui. Eu vou virar ela pra mim, porque aí eu já vou fazer... Eu vou mostrar o laço, mas depois eu viro pra colocar aqui, tá? A gente tem uma fita que também vendemos aqui no Elemento Natal. Ó, eu costumo... Você dobra, faz uma dobradura, faz outra dobradura, faz outra dobradura, tá? Isso tudo, gente, eu fiz curso, não adiantou de nada, que na hora da aula do curso, foi um fiasco. Foi treinando em casa mesmo, fazendo nas árvores, e é isso. De primeira, às vezes, não acerta, e uma hora vai, tá? A fita enrola, você se enrola mais que a fita, e é isso. Aí o que acontece? Você vai... Eu vou deixar esse... Deixa eu ver se... Aí tem que medir para ver se não vai ficar grande. Não, vai ficar bom. E assim vai. Vida real, ao vivo. E aí eu vou virando ele. Tá? Sandy, pega uma presilhinha pra mim. Sabe aqueles prendedores de pão de forma? Aquilo é ótimo. E você dá o acabamentozinho, torce. Porque quando não tem, eu prendo com o galho da guirlanda ou com da árvore. Mas aí, se você não tem muita prática, acaba que ele desfaz. Aí o trabalho é dobrado. Aí depois, você vai virando ele assim, você vai formando o laço. Você vai ajeitando ele. Faço mais um aqui. Tá vendo? Aí eu pego um prendedor aqui, esse prendedorzinho aqui. O que eu tenho aqui não é muito grande. Então, às vezes, a fita fica grossa e você não consegue... Compra dos maiorzinhos.
Tenta emendar, mas eu acho que vai dar aqui. Não vai dar, não. Ele vai ficar um buquezinho assim, tá vendo? Você só vai ajeitar as pétalas aqui no arranjo. Tem uma tesoura boa, porque para cortar fita... E é da mesma forma, eu vou prender com o galho da guirlanda. Eu vou prender e vou mostrar para vocês. Ó, prendi, tá? Agora eu vou ajeitar o laço. Eu posso fazer ele sem um rabinho, mas eu gosto dele caidinho. Então eu vou encurtar e vou deixar ele mais caidinho. Prendi com um galho aqui. Fechei com um galho pra cá, outro galho pra cá. Agora eu ajeito aqui. Acho que eu dou até mais um acabamentozinho aqui, que eu acho que vai ficar legal. É bonito. E aí, lembra que eu falei que eu desmembro os galhos? Eu vou colocando justamente aonde eu acho que o outro galho maior vai ficar demais. Então, só para ter uma luz, um douradinho. Virar ele para cá. E aí eu vou preenchendo. Poderia terminar aqui? Poderia. O que vocês acharam? Só que aí eu pensei que eu gosto muito dessas lanterninhas, sabe? Que a gente também tem aqui no Elemento Natal. E aí pensei em pendurar aqui. Entendeu? Aí eu pego um galho. Eu vou mostrar, vou prender e vou mostrar. Nós temos a guirlanda.
Nós temos uma surpresa mais tarde, nós vamos estar sorteando a guirlanda para vocês. Eu consigo moldar porque ele é todo araminho. É o mesmo material da guirlanda. Ele vem assim, ó. Ele é um festão comprido, tá? E aonde eu consigo amarrar ele e moldando ele. Eu vou abrindo ele. Lembra que eu falei que o segredo é abrir? Então a gente vai abrindo, vai organizando ele e eu vou dobrando ele, fazendo do tamanho que o cliente quiser, do tamanho da mesa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que eu tenho visto muitos arranjos exageradíssimos aí que não tem nem espaço para colocar um prato na mesa. Ou seja, ou fica o arranjo ou fica o prato. Ou você, né? Então, para você comer na mesa, você vai ter que tirar o arranjo. Eu acho que não é o que a gente quer, né? Então, assim, tem um maravilhoso que eu vi de um soldadinho de chumbo, a coisa mais linda, mas o arranjo era a mesa toda. Então, assim, eu acho que é só um enfeite de mesa mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com o tamanho do arranjo que a gente for fazer para nossa ceia. Então, eu vou moldando ele. Então, ele vem assim. Então, vocês compram um festão para poder ficar dessa maneira aqui, tá? Aqui é um festão só, tá? Depois que eu dobrei ele está dobrado, ele não está amarrado, tá? Aqui tem um nylonzinho que eu tava prendendo uma outra coisa, mas ele tá todo dobradinho. Deixei ele nesse formato. De novo eu vou nos berries, tá? Só que eu vou nos vermelhos. De novo a flor, que eu acho que enfeita muito uma mesa. E aí desse eu pensei em fazer no vermelho. Uma flor de veludo, que eu acho que fica super chique. Tá? E aí, de novo, eu vou enfiando ele. Como ele é um arame também, eu consigo dobrar. Resolvi fazer com 3 também. E aí eu venho com os belryzinhos. Esse belry, eu deixei os caules aqui. Cadê a Sensende? Pega um pra mim inteiro. Ali, pra mim, um inteiro. Só pra eu mostrar como é que fica. Eu desmembrei esses galhos todinhos, tá? Porque ele vem grande. Então, eu acho que ia ficar muito exagerado aqui, eu saí desmembrando. Então, eu desmembrei 7 galhos dele. Ele vem assim, ó. Dependendo do arranjo, ele não fica grande, porque esse belry é miúdo. Mas eu preferi desmembrar. Ele vem grande assim, tá? Então eu deixei aqui para vocês verem de quantos eu desmembrei. E deu isso tudo, que eu multipliquei os belrys, né? Aí eu vou enfiando. A mesma coisa, ele fica assim, ó, desmembrado. Tem hora que ele emperra um pouquinho, aí você vai com carinho e vai. Pede a Duda ou a Bel, a vela pra mim, vê se elas pegaram. Que elas iam colar pra mim. Ah, tá.
Eu só vou enfiando, gente. Não tem mistério, tá? Conforme o gosto. Se você quer mais, se você quer menos. Aqui não tem uma regra. Eu sou um pouco exagerada, tá? Acho que Natal é muito. Acho que Natal é Natal e já que é pra fazer, vamos fazer direito, vamos ousar. Então... Gente, pra quem não sabe, a Duda é minha filha. Bonita, né? E aí eu vou colocando ele conforme eu vou achando que tem os buracos, tá? Se aqui eu achei que tem muito isso, às vezes eu termino de fazer um arranjo, aí eu olho de frente e falo, nossa, tá cheio de buraco aqui. Aí eu venho e acrescento mais. Isso vai muito do olho, do gosto, sabe? Eu acho que tem que ser algo bem descontraído, bem fora da caixinha, sabe? E é muito teste também, porque às vezes você idealiza uma coisa, não dá certo, e o segredo é desfazer e fazer de novo. Tem que ter paciência. Principalmente para quem gosta de decoração, mexe com árvore de Natal, enfeite, em geral, não deu certo, o segredo é pegar e desfazer e fazer de novo. Tudo com calma. Ó, olha como é que enfeita. E aí, o que eu posso fazer aqui, tá? Eu tenho uma infinidade de modelos, de coisas que eu posso colocar aqui. Ah, eu tenho um soldadinho que tá na minha árvore que eu quero colocar na minha mesa. Eu posso botar ele aqui no meio. Aqui eu optei pela vela, tá? De colocar 2 velas aqui. Mas fica também a critério. Ou então, não colocar nada, colocar mais flor, mais berry e ó, tá lindo. Do mesmo jeito. Pode botar fita também. Só que eu não tinha uma fita menor para colocar. Então eu acho que a fita grossa vai ficar muito exagerada aqui. Então eu optei pela vela, tá? Aqui eu optei por esse castiçal aqui dourado. Por quê? Eu preciso dar uma altura. Toma cuidado com isso. Quando eu for mexer com vela, eu testei várias velas ontem, né? Nós testamos e assim, ficava baixo, não dava altura. Então assim, se eu for acender, vai pegar fogo. A não ser que seja aquela vela fake que também a gente vende aqui. A pilha, que é maravilhosa, nós temos lá atrás, dourada, branca, temos de todas as cores. Então assim, como a pilha aqui, essa aqui, tá vendo? E ela é muito linda, eu tenho dela dourada. Então, ou seja, ela fica boa aqui também. Tá vendo? Fica maravilhoso. E você não corre risco de se queimar e nem ter problema na mesa. Só que ela tá ok essa altura, porque não vai pegar fogo. Agora, uma que você vai acender, toma cuidado. Essa aqui, ela é alta, mas ainda é baixa para isso aqui, olha. Eu acho arriscado. Então, o que eu pensei em fazer? Tirei e deixei aqui para vocês terem uma ideia, tá? Peguei esse castiçal aqui, essa vela que também nós temos lá atrás. E coloquei, fiz a altura. E aí, a gente colou aqui porque ela não estava encaixando muito bem aqui. Não tá colada aqui, não. Tá caindo, não colou. Não, encaixou. Não vou acender com ela dessa maneira, não.
Tem esse que eu já vou finalizar, que eu vou mostrar para vocês. Tem esse aqui também, que eu já tinha feito aqui na loja, que nada mais é que uma guirlandinha. Olha como é que a gente tem opção, tanto do festão como da guirlanda. E a gente faz ele redondo, para uma mesa redonda, para uma mesa menor. E aí nós fizemos esse arranjo e colocamos essa vela. Ou a fake, que também fica linda. Tá vendo? Então tem vários tipos de arranjo que você pode estar fazendo na sua casa. E aqui a gente finaliza ele, tá? Eu vou acender ele aqui. Grudou a vela. Certifiquem, pelo amor de Deus, tomem cuidado. Tá? Vou passar um paninho aqui. O arranjo de mesa. Se vocês quiserem tirar foto, vai ter foto também, mas se quiser eu não posso levantar ele por causa da vela, tá bom? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Leniane Feio, a minha formação é em design e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco de mesa posta, tá? Então, e antes de tudo, queria agradecer a todos vocês, né, de estarem aqui presentes, prestigiar todos nós. Queria agradecer a Elemento Casa, a equipe toda, que sempre me acolhe aqui com muito carinho, muito amor, me apoiando, montando as mesas, né? Então, é muito bacana, queria agradecer a toda a equipe. E principalmente a Fernanda hoje, que me chamou aqui para bater um papo com vocês sobre mesa posta, né? Quando ela até me chamou para fazer isso, falei, ai, Fernanda, eu não gosto muito de falar em público, mas vamos lá, né? E eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, porque eu acho que a mesa posta tem que ter autenticidade, né? Aquela coisa que a gente vive dia a dia, quer dizer, quem é você que vai saber o que fica bem na sua mesa, o que agrada as pessoas que você quer receber, né? Aquela afeição que você tem, aquela pessoa que você quer agradar. Então, não tem assim como eu ensinar. E esses negócios de regra, lógico, temos alguma coisa para passar de regra, mas eu sou aquariana, então não gosto muito de regra, né, gente? Bom, a minha formação, como eu falei, é design, e eu comecei trabalhando como design, fiz vários projetos de decoração de interior. Depois disso me vi sócia de uma irmã minha, numa franquia de roupas, mas mesmo assim estava bacana, mas eu sempre gostei muito de desenhar, de cores, de estampa. Aí foi quando eu tive a ideia, tive a vontade de criar uma marca com a minha assinatura, Leniane Feio. Então, para mim foi muito fácil isso, porque sempre foi da minha essência receber. Sempre adorei, desde de solteira, na minha casa, eu perdi minha mãe muito cedo, então a gente se tornou dona de casa, eu e minhas duas irmãs, né? Então sempre a gente recebeu pessoas amigas, familiares, e sempre fez muito parte disso. E a gente sempre em volta da mesa, vivendo tudo em volta da mesa,
que me traz muitas recordações boas, e boas e ruins também, porque são vivências, né? E a gente não vive só de coisas boas, infelizmente. E a vida corrida que a gente tem hoje, a gente 24 horas trabalhando, praticamente. O tempo passa e a gente não vê. Eu tenho 27 anos de casado, meu marido é representante comercial, fica fora de casa, minha filha rapidamente cresceu, já está formando. Então, com meu marido fora de casa, a gente sempre procurou fazer os momentos, tantos festivos ou corriqueiros, fazer momentos bacanas em volta de uma mesa, né? Olhos nos olhos, é ali que a gente tem a atenção, ali que a gente tem a presença. Ali na mesa a gente estar presente, vivendo afeto, carinho e emoções, momentos inesquecíveis. Então, demonstrar o carinho em montar uma mesa, em escolher uma coisa, em surpreender os convidados, para mim, Mesa Aposta é isso. Não é regras, não é conceitos, não. É carinho, é amor, é preocupação de receber as pessoas que amamos. Então, eu vou montar aqui uma mesa. Eu tenho uma linha de produtos para Mesa Aposta, não só para Mesa Aposta, eu tenho outros produtos, mas o que me encanta é a mesa, os produtos para Mesa Aposta. Eu desenvolvo as estampas e faço produtos coordenados justamente para ficar mais fácil de montar, os guardanapos, eu trabalho com tábuas também, até vocês vão ver ali, a Duda preparou algumas coisas em minhas tábuas, e que são decorativas e servem também para servir. Eu penso o seguinte, para eu montar uma mesa, a primeira coisa que eu penso é assim, se eu vou receber alguém, o que aquilo nos une, entendeu? Eu gosto de fazer uma menção ao nosso relacionamento, então eu gosto de representar na mesa alguma coisa que chame a atenção, um carinho para a pessoa que eu vou receber. E para os meus familiares, minha filha e meu marido e meus familiares, irmãs e cunhados também da mesma forma. Mas aí, ou procuro um tema que fale da gente, então é isso que eu começo para montar a mesa. E a princípio eu escolho os jogos americanos. Aqui nós estamos fazendo uma mesa natalina. Eu tenho aqui meus jogos americanos, que são dupla face. Aqui, ó, gente, como a Fernanda falou, o arranjo central não pode ficar muito grande para não atrapalhar. Aqui eu ia montar 4 lugares, mas só vou montar 2 na cabeceira, justamente para valorizar também o arranjo. Essa aqui é uma linha arabesco minha, que pode ser usada no Natal ou em qualquer ocasião. Meus produtos são dupla face, então eu vou usar ele aqui do lado com a flor vermelha para simbolizar mesmo a cor vermelha do Natal, para chamar, né, para o Natal. Aí eu escolhendo os jogos americanos, eu vou pensar na louça que eu vou usar. Aqui eu escolhi essa louça branca, com detalhes em dourados, que ela é uma louça belíssima, para compor aqui na mesa. A gente não deve colocar nada na mesa que não vá usar. Se você não for usar uma entrada, se você não for usar, por exemplo, colocar um bol, se você não for usar nada que for servir naquilo, é desnecessário, tá? Colocar, mas sem regras. O pratinho aqui para servir a entrada, né? A gente deve lembrar sempre a regrinha assim, do lado direito vão as peças com a letra A, as peças femininas. O copo entra como taça, então vira feminino.
Então, do lado direito, a gente coloca a faca, sempre virada com corte para dentro, tá? A colher, aqui não tem colher. Eu tô fazendo uma coisa simples assim, só mesmo um bate-papo. A colher, também que é feminina, a gente coloca as taças, que podem ser copo também. Aqui a gente costuma fazer um triângulo, começando de dentro para fora, água, vinho tinto, e aqui espumante, vinho branco, aqui. Então é isso, se for usar só de água, só vinho tinto, né? Mas quando coloca um vinho, sempre também coloca uma água, né? Já do lado de cá, a gente vai usar os masculinos. São os garfos, o guardanapo e assim vai. Pratinho de pão, quando a gente tem, a gente coloca aqui. Aqui é os guardanapos da linha. O guardanapo pode ter várias dobraduras. Ele sempre, quando for usado na lateral, ele é sempre do lado, o guardanapo do lado esquerdo. Pode ser usado debaixo do pratinho dobrado, pode fazer dobradura. O importante é a gente criar, se divertir, lembrar das pessoas que amamos quando a gente está montando uma mesa. Aqui eu vou fazer normal mesmo, colocar aqui na lateral, porque eu gosto tanto desse prato, deixar ele aparecer todo dourado mesmo. Aqui a gente está colocando um porta-guardanapo da Elemento Casa, da Elemento Natal. Opa! Aí, ó, vou colocar aqui. Então, fica assim. Eu gosto sempre de colocar um pratinho de pão, mas claro, se for necessário, se for usar, gosto de colocar um mimozinho em cima do prato, sabe? Remetendo. Esse fica bonito, ou esse. A gente pode comprar de um lado, de outro, mesclando, que eu acho super bonito. A gente não fazer aquilo tudo igual, os copos de cores diferentes, dependendo, né, da composição. A gente tem que fazer uma coisa harmoniosa aos olhos. Você tem que se sentir bem. E uma mesa também que dê leveza, que as pessoas sentem e queiram ficar nela. Porque tem certas mesas que a gente senta e a gente fica um pouco incomodada. E não dá aquele prazer, você fica doido assim, nossa, tô doida para, né, servir isso e não ficar na mesa. Prefiro sentar na sala na sala de estar, né? E eu gosto muito de ficar na mesa sempre, com refeição, sem refeição, sempre em volta da mesa. Então vamos fazer o outro lado lá. Eu vou até virar, fazer aqui deste lado aqui, para cada um ficar um pouco diferente, que isso não tem problema. Agora, gente, igual eu falei, na questão de afeto, de carinho, de quem a gente vai receber, sempre um mimozinho, uma palavrinha de carinho, um docinho em cima, qualquer coisa que você coloque diferente e chame a atenção de quem você está recebendo, é um aconchego, um abraço, é tudo de bom, não é? Até a comida fica mais gostosa. Se você errou na mão na comida, não vai ter nem problema com a mesa bonita. Então, a faca virada para dentro, garfo, os copos, taças. E hoje estão se quebrando muitas regras, né? Assim, montei, lógico, certas coisas são essenciais, mas o importante a gente se sentir bem e fazer as pessoas se sentirem bem.
Então, gente, essa é uma proposta simples. Deixa eu pegar outro guardanapo aqui. Esse aqui eu vou colocar de outra forma. Que ficou super bonita, super bacana. Vocês gostaram? Agora eu queria que alguém me falasse aqui. Vocês têm algum momento, alguma lembrança ao redor da mesa? Alguma coisa que alguém possa compartilhar com a gente? Natal. Tô falando assim mais as datas, né, festivas que todo mundo geralmente senta-se à mesa e faz uma mesa mesmo. Aniversário, um café da manhã que foi surpreendido por um companheiro, uma companheira, ou por um filho, ou por uma mãe. Eu gostaria que vocês refletissem, vocês não precisam, né, nem falar, ficar guardado aí para vocês, mas relembrassem, revivessem cada momento bacana que vocês tiveram à mesa. Quantas trocas fizeram de carinho, de compreensão, de dizer coisas sinceras, de se abrir, de como a mesa é um resgate de convívio. Porque hoje, foi o que eu falei, é muito corrido, a pressa. Tudo é pressa, você manda no WhatsApp uma pergunta, você quer resposta naquela hora. Então, o tempo está passando muito rápido. E a mesa traz um resgate da gente se comunicar com as pessoas, da gente ter afeto, carinho. Então, para mim, o que é mais importante numa mesa posta é isso. É a gente resgatar vários conceitos, valores, estar com as pessoas, o convívio mesmo. Isso, pelo menos que seja nos rituais, né? A gente resgatar isso e possa viver momentos maravilhosos com pessoas que amamos. Vocês gostariam de dar uma olhada aqui? Vamos levantar para vocês verem, conhecerem aí os meus produtos. Bem simples, bem neutra, uma coisa assim que todo mundo gosta, né? Obrigada. Tem gente que fala, meu Deus do céu, essa pessoa sai daqui e vê a árvore de Natal o dia inteiro. Meu marido fala, você vê LED, árvore de Natal o dia inteiro, chego, ligo ainda no filme de Natal. Mas eu acho que a gente tem que fazer realmente o que a gente gosta, né? E agora, por último, eu quero chamar a Ju da Forneto Biscoitos. Ela não vai fazer um workshop para vocês, porque claro que ela não vai dar a receita para vocês, que ela quer que vocês comprem o biscoito, né? O panetone, o chocotone, que são maravilhosos, que também é minha filha, tá? Aqui é tudo nepotismo danado, tá, gente? É filho, é irmã, é nepotismo geral. Mas o que acontece? Ela vai falar um pouquinho sobre a marca, que foi um lançamento. E aí, vocês podem estar ali olhando ali atrás, degustando também alguma coisa, vai ter sorteio, enfim, vai ter muita coisa ainda, mas fiquem à vontade aqui. É linda também, né, gente? Boa noite. Fui pega de surpresa, não estava preparada para esse momento, mas como envolve Natal, não poderíamos deixar de apresentar a Forneto. Eu sou a Juliana, idealizadora da Forneto Biscoitos. Eu sou fisioterapeuta de profissão, mas há 5 anos me tornei mãe e desde então eu me dediquei exclusivamente aos meus 3 filhos. E aí, ano passado, começou a ideia. Preciso fazer alguma coisa, mas não consigo voltar ainda à minha profissão, porque demanda muito tempo, demanda estar muito tempo fora de casa e não daria certo. Então, depois de muito ir e vir,
Minha avó, né, sempre foi muito presente na cozinha e eu sempre estive ali perto dela. Então, sempre... Obrigada. Então, a cozinha sempre foi algo muito afetivo na nossa família, sempre foi algo que realmente fez parte da nossa vida. E aí, depois de muito ir e vir, eu olhei para o meu esposo e falei, vou pro biscoito. E aí comecei, testei receita, fiz de tudo um pouco, mas nada deu certo. As primeiras fotos dos biscoitos são horríveis. Nada deu certo, nada fluía. E eu falei, será que é isso mesmo? Será que vai? E aí, em setembro agora, eu olhei para ele, comprei os ingredientes e falei, vai dar certo. E fiz, e deu certo. Levei para minha família e eles falaram, nossa, eu nunca comi nada tão gostoso assim. Os biscoitos que a gente come aí fora ou tem gosto de gordura ou tem gosto de muita farinha e o seu realmente está diferenciado. Eu falei, bom, então estamos no caminho. E fui refinando um pouquinho, refinei uma coisa dali. E aí eu falei, poxa, mas será que eu vou fazer só os biscoitos? Aí eu fiquei olhando, eu falei, não, vou pro panetone. Aí meu esposo, nossa, mas é muito trabalho. Eu falei, não, vai dar certo. Comecei um teste aqui, outro teste ali e logo deu certo. Então eu apresento a marca a vocês. Nós estamos ali com um stand atrás, com alguns panetones. Temos panetones recheados, temos biscoitinhos tradicionais, biscoitinhos de goiabada dentro da latinha. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, conheçam, curtam a página, compartilhem, ajuda a nova empreendedora, mãe. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tem a Forneto Biscoitos. Forneto com 2 T's. Então, gente, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Marina. Tá. Vai ser um desafio, tá? Porque eu falo baixo, eu sou mineira, então tenho esse sotaque. Se eu começar a baixar, vocês falam alto. Mas vamos lá. Eu sou a Marina, eu trabalho com aromatização, com desenvolvimento de fragrâncias para marcas e negócios. Eu tenho um laboratório que chama Benzen, Laboratório Sensorial. De formação eu sou farmacêutica e venho nesse mundo da perfumaria aromática, sou especialista em perfumaria, avaliadora olfativa. E venho trabalhando dentro das marcas, dos lugares, dos ambientes. É a minha área, essa parte da aromatização de ambiente, da perfumação de ambientes de fato. E como que os perfumes de ambientes agregados às marcas, aos negócios, aos espaços, como a gente consegue modular isso para que a gente se sinta mais enérgico, animado, alegre, relaxante. E aí, quando a Fernanda me falou, Marina, vamos lá para a gente falar um pouquinho dos nossos cheiros de Natal, eu achei que fez muito sentido. Eu conheci a Fernanda já é o 3º ano que a gente trabalha junto, porque ela me atende lá no meu laboratório. A Benzen fica dentro da Casa Tenê, que é uma casinha ali no Bom Pastor, perto da pracinha, uma casinha azul e branca. E aí eu falava assim, Fernanda, eu preciso de uma árvore com azul e branco para poder combinar aqui com o espaço, para poder... E aí ela veio há 3 anos, pelo 3º ano seguido, trazendo novidades em azul e branco dentro do meu espaço. E ver ela fazer toda essa arte aqui com tanta rapidez, eu fico vendo ela lá na Casa Tenê montando as árvores, porque ela chega lá numa rapidez, em meia hora ela monta tudo. Eu falei, gente, que coisa. Enfim, essa é a nossa história da Marina com a Fernanda, né? Trazendo por que eu tô aqui hoje. E aí, o ano passado, a gente teve uma história parecida já com o perfume. Eu fiz a criação de uma fragrância que eu trouxe para mim o que era o cheiro do Natal. E o cheiro do Natal, gente, pensando que a gente está no Brasil, né? Ou seja, a gente está com calor, a gente está com chuva, a gente tem comidas aromáticas à mesa, a gente usa pimenta, a gente usa canela, Então, assim, o que é esse cheiro do Natal pra gente aqui? Quando eu vim traduzindo esse cheiro ano passado, eu mostrei para ela. E aí ela amou e trouxe para Elemento Casa já o ano passado e esse ano oficialmente como o perfume do Natal da Elemento Casa.
Então, por isso, trazendo aqui um pouquinho para vocês. Mas que eu já vou mostrar o que virou esse perfume. Mas assim, para começar, eu gostaria de propor um desafio. Eu sei que é difícil, às vezes a gente não se permite, mas mesmo que seja por alguns segundos, eu queria convidar vocês a fecharem os olhos de vocês, que eu vou mostrar para vocês como se cheira, como que a gente sente um cheiro. Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente anular um pouco da visão, que não é nosso sentido principal, apesar da gente dar essa importância, e ela sim tem toda a importância, né? Quando as meninas vieram aqui montar essa mesa linda, a Fernanda, a Alene, colocar essas coisas lindas, eu chego para vocês e falo, eu preciso que vocês vejam o meu momento invisível. O cheiro a gente não vê, o cheiro a gente não domina, mas ele tem um poder muito grande que vai aqui dentro da nossa cabeça. Fisiologicamente, o nosso nariz é ligado a algumas estruturas que a gente tem aqui, que dispara alguns sinais mesmo elétricos dentro de neurônios que vão dentro de uma área do cérebro que é o nosso sistema límbico, ligado às nossas memórias e emoções. E é por isso que a gente lembra do cheiro do colo da mãe, a gente lembra do bolo da avó, a gente lembra do perfume do primeiro namorado, o coração dispara, a gente sente cheiro de gás de cozinha e fica em alerta. E por isso, porque existe de fato uma conexão fisiológica com isso. Só que cada um de nós temos uma etiqueta olfativa ligado a cada cheiro. Então, meu convite a vocês é de fato, feche seus olhos por algum segundo e tente respirar apenas com o nariz, assim, ó. Inspira e tenta expirar com o nariz. E tenta lembrar lá na sua memória, lá no fundinho dela, o que faz o seu coração bater de verdade com algum perfume. Seja ele de comida, seja ele de casa, seja ele de colo, seja ele de amor. Qual é esse cheiro? Qual é o cheiro que você sente nessa época do ano? Quando você chega na casa dos seus familiares, qual é o cheiro do Natal? Vamos respirar umas 3 vezes, usando apenas o nariz. Se você lembrou, pode abrir seus olhos. E se alguém quiser compartilhar comigo, vai ser muito bem-vindo. O cheiro não tem descritor, ele é sinestésico. Ele é macio, ele é áspero, ele é verde, ele é quente, ele é frio. E por isso é difícil falar sobre ele. Mas se alguém estiver disposto, alguém se arrisca? Me lembra canela, que eu sinto o cheiro da rabanada com papão. É uma ótima lembrança, né? Bem assim, bem tradicional. Eu também amo, eu adoro. Mais alguém? Ai, que delícia! O figo é uma nota da perfumaria que está super alta. A gente tem figo maduro, figo verde, figo açucarado, flor de figo, folha de figo. Sim, tem muito mesmo legal. Mais alguém, turma? Quem vai degustar o espumante pode também tentar degustar com o cheiro. Ele borbulha o nariz. Mais alguém quer compartilhar? Cheiro de bolo de cenoura. Delícia. A gente sempre vai pra comida, né? A gente puxa muito pra comida, mais nessa época do ano, né? Tantas comidas aromáticas ao nosso dispor, né? Tanta coisa pra gente poder sentir cheiro e gosto. Afinal de contas, o paladar, ele é composto desses 2 sentidos que a gente precisa ter, né? Ele é o sentido da união de duas coisas, de fato, que a gente precisa sentir. A gente só teve a consciência disso quando a gente perdeu o olfato na pandemia. E a gente parou de sentir gosto, né? Então, essa pequena fala sobre esse mundo olfativo para vocês, eu posso ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, porque é o que eu faço, é o que eu trabalho, é o que eu amo falar e fazer, né?
Mas o convite para vocês é de fato que vocês sintam o Natal por inteiro. Sinta o carinho de montar um arranjo, né, bacana, lindo, com a intenção, sem muito critério, sem muita regra. Sinta o carinho de montar essa mesa no qual a gente vai compartilhar, né? Afinal de contas, mesa é união, né? Ainda mais no Natal, a gente tem ali nossa Santa Ceia. Né? Então, assim, isso que as meninas trouxeram assim, antes de mim tem um significado muito grande do que é ceia. E além disso, sinta o que você realmente pode sentir no Natal, né? Qual é esse... Respire, pare, põe o seu nariz para pensar nesse momento. Dito isso, vou dar uma dica para vocês em relação à aromatização de ambiente, porque também tem que trazer essa questão da praticidade, já que quando a gente fala de perfume e gastronomia, comida, são dois mundos que a gente tende a se cruzar bastante, né? Eu falo assim, eu ensino muitas minhas crianças, eu tenho 2 filhos pequenos, então eu sempre ensino a eles a cheirar antes de comer. Ah, mas não é educado, né? Ensinar a gente que não, mas uma comida quando ela não tá boa, ela também não cheira bem, né? Então por isso assim, e ao contrário é 100% verdadeiro, né? Uma comida boa, ela tem um cheiro muito bom, e por que a gente não vai aproveitar isso, né? Então assim, mas trazendo para a parte da perfumaria e particularmente da perfumaria de ambiente, a gente tem que ter um certo cuidado na hora que a gente vai perfumar uma mesa, um espaço de Natal, né, como é aqui hoje. Porque o perfume, ele não pode se sobrepor ao cheiro da comida, ele não pode passar por cima do sabor, entendeu? Eles têm que vir juntos, as experiências elas têm que se complementar. E eu tenho uma parceira da cidade também, né, que tem um restaurante bem bacana na cidade, e a gente vinha conversando sobre isso, como a gente pode agregar as fragrâncias com experiências olfativas que complementassem a gastronomia. E acabou que eu tive algumas ideias, isso já existe, claro, não estou inventando a roda, mas as fragrâncias elas são aplicadas em várias bases. Então, quando a gente está compondo um perfume, e a gente compõe mesmo assim como uma música, né, com notas e acordes, os perfumes são compostos dessa forma, a gente compõe um óleo concentrado, que é a fragrância concentrada. Com esse óleo, a gente vai colocar em bases diferentes. Spray de ambiente, aromatização com máquinas de aromatização, que é o que a gente fez aqui na Elemento, águas de tecido. E o que muda aí são as bases e a concentração da fragrância aplicada dentro de cada base. Trazendo isso para a mesa, o que a gente pode fazer ainda mais na mesa de Natal? E aí eu trouxe para vocês 2 possibilidades que eu vi a Fernanda falando e a Lene também. Como que a gente pode colocar os cheiros aqui na mesa? Essa aqui é a fragrância de Natal que a gente trouxe para Elemento Casa. Essa fragrância é um floral amadeirado especiado, é um perfume presente, ele é pauleira, ele é a tradução de um Natal brasileiro de uma casa cheia, muito mineira, que ele tem especiaria, no caso aqui a pimenta rosa, a gente sente logo de cara, mas a gente tem também uma outra sementinha lá no fundo da fragrância que chama fava tonka, que é o cumaru, que é uma semente amazônica que tem um quê de baunilha, é a nossa baunilha brasileira, digamos assim. A gente também vai ter aqui, tem o damasco, que não é brasileiro, mas ele veio para entrar trazendo essa cremosidade, e o coco. E as flores que eu coloquei aqui, no caso, a rosa damascena, que é uma flor que eu acho que representa muito essa pureza do Natal vindo da nossa mãe Maria, né? Mãe do menino Jesus que tá ali para nascer. Então, eu falei, Fernanda, eu vou levar umas velas. O ano passado a gente chegou a fazer vela, esse ano eu não entrei com essa coleção, mas aí eu acabei trazendo para hoje, porque eu acho vale a pena vocês verem e sentirem. A vela é uma ótima possibilidade da gente colocar a vela aromática dentro de um arranjo. Por quê? Aqui, no caso, a gente fez com pavio de madeira, só que em frasco de vidro. Então, a gente não precisa se preocupar da vela que é desenformada e ir pingando ou dando risco, de fato, porque os materiais são bem inflamáveis, né? Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado.
e além de que dá o clima e dá o perfume. Então eu falei, eu vou levar as velas pra gente poder mostrar pra turma como é que fica tão interessante, que você vai sentindo aquele cheiro e o cheiro de fato fica o cheiro do Natal. Quando eu começo ali em novembro a colocar na minha casa essa fragrância que foi criada Natal passado, né, e que bateu no meu coração, da Fernanda, ela me ligou, eu falei, Fernanda, vamos fazer outra. Ela, não, mas eu quero aquela. Aí, os meus meninos, né, assim, as crianças são muito sensíveis em relação ao nariz, eles não têm pudor. A bem da verdade é essa. Eles já sentem e já falam, mamãe, o Natal tá chegando. O Natal está no ar, né? É o cheiro sensível que a gente sente. Para ficar mais alto, a gente pode até agregar aqui, ó, das tampas. Também faz bem sentido, se você precisar ou se você não quiser colocar no meio do arranjo. Então fica bacana também. Vela, gente, tem que deixar fazer piscina antes de apagar. Então o ideal é que ela queime em torno de 20 minutos a meia hora antes de você apagar, porque se você apagar antes dela derreter toda a borda e fazer a piscina, ela vai fazer um funil e vai consumir sua vela todinha. Boas práticas de como acender ou apagar uma vela, né? De preferência não apagar no sopro, apagar no abafador, né? Esse é uma forma da gente aromatizar o Natal. Não temos muitos riscos, não mistura muito a questão da comida, né, da gastronomia, e dá aquele tom do Natal. Fora isso, uma coisa que é bem interessante, que eu estava até conversando com a Lene, são as águas de tecido. Aqui a gente não vai ter a água de tecido propriamente dita, é um home spray. A diferença é que a concentração da fragrância vai ser maior. A água de tecido é formulada para evitar inclusive que manche tecido. Então o ideal é nas roupas de mesa, nas roupas de cama, nas lojas, roupas em geral, né? Mas normalmente a gente não tem isso em casa, né? Muitas das vezes as pessoas nem sabem que existe isso, a água de tecido. Então assim, home spray. Eu tenho um perfume que eu gosto muito, que eu quero aromatizar a minha cama, a minha roupa de mesa, enfim. Sugestão. Pode, Lene? Então, gente, aqui, ó, sempre optem por fragrâncias. Espera aí que ela vai chegar, que ela tá cheia de bolha. Que tenham válvula spray. Válvula gatilho é para produto de limpeza, porque ela pode molhar as coisas, entendeu? Essa bruma perfumada, isso, ó. Pronto. É como os perfumistas antigamente faziam. Hoje em dia a gente utiliza as fitas olfativas. Antigamente eram vários paninhos brancos desinfectados para a gente não ter essa contaminação de outro cheiro e simplesmente ia na bruma. Cheiroso, sem incomodar o paladar. E aí a gente tem, na hora que a pessoa vai limpar, ela de fato vai direto no nariz, mas ela consegue tirar também e aproveitar a comida. E a memória olfativa vai estar, ó, tem. Essas são duas dicas super práticas. A turma da gastronomia gosta de colocar alecrim, né? A gente tem as coisas aromáticas. A própria pimenta rosa, porque você amassa ela e ela sobe aquele cheiro. Cardamomo também é uma especiaria bem sofisticada e que tem um cheiro muito gostoso. Então, assim, dá pra gente brincar com os aromas dos próprios ingredientes aromáticos da gastronomia, enfeitando a mesa. Então tem gente que faz a própria guirlanda de alecrim, por exemplo, né? Ele não vai ter o cheiro de um perfume porque ele precisa amassar um pouco para poder sair um pouco, né? Então a mão fica cheirosa, mas muitas vezes a gente não sente assim. Mas sim, ainda dá um perfuminho. Bom, turma, é isso, né? Como eu disse para vocês, a intenção aqui era fazer mesmo um bate-papo bem breve, porque a perfumaria é um mundo bem vasto e muitas das vezes a gente não sabe, nem imagina até onde ele vai, mas o poder que ele tem é gigantesco, mesmo, de fato. Um neném quando nasce não enxerga, mas ele chega no peito da mãe através do cheiro que o leite exala, que tem uma molécula aromática muito parecida com a baunilha.
Então, assim, eu conto isso para vocês porque é a potência que isso gera. E Natal nada mais é que memória, né? Confraternização. E é isso. É um breve papo, eu acho que é isso aí. Oh, tá, o meu Instagram tá aqui também, a gente tem aqui, ó, da Benzen. Particularmente essa arte foi de uma colega, o ano passado a gente até pintou os vidros, é uma colega arquiteta que chama Maria Lovis, da Casa da Ayá. Eu até trouxe para mostrar o que foi, é porque vocês vão ver o Instagram dela ali também. O ano passado, mas esse ano ela teve neném e ela não conseguiu fazer a pintura à mão. E a gente está com as fragrâncias disponíveis aqui também, ali no cantinho, para quem quiser experimentar e levar, né, e coisa. E o laboratório é Benzen Lab, @Benzen Lab, tudo com N. Ben com N, Zen com N no final. E eu sou a Marina B Guadalupe no Instagram. Tá bom? Obrigada, gente.